Dores que se espalham por todo o corpo sem um motivo aparente. Muitas pessoas sofrem com esse problema, mas não conseguem descobrir o motivo e ter um diagnóstico preciso. Isso foi o que aconteceu com Fabiana Naziazeno. Eu mesmo fui me observando e sentindo que estava doendo, parecendo uma inflamação. Aí eu achei estranho. Eu mesmo me apalpava ao tomar banho. Aí eu procurei um clínico. Fora essas dores, eu tinha sintomas de fadiga, cansaço. Aí o clínico foi e me pediu os exames e nos meus exames não acusou nada. Até então, aí ele foi me encaminhou para o reumatologista. Quando eu cheguei no reumatologista, me pediu exames também e nos exames não acusaram nada. No exame físico, ela constatou que era fibromialgia, porque tem os pontos dolorosos. A doença atinge cerca de 2 a 3% da população brasileira, mas mesmo assim, ainda é bastante desconhecida. Para mim foi difícil de aceitar, justamente por não acusar em exames. Aí para mim foi muito difícil aceitar que eu tinha essa doença. Aí eu fui pesquisando e acabei vendo que é do emocional. Fabiana foi diagnosticada com fibromialgia aos 36 anos. As mulheres são as principais atingidas, fazem parte de 80 a 90% dos casos, com um pico de incidência entre os 30 e 50 anos de idade. Mas a doença também pode manifestar em crianças, adolescentes e pessoas mais idosas. Uma das maiores dificuldades dos portadores de fibromialgia é fazer os outros entenderem e respeitarem a dor. Por ser desconhecida e sem causas definidas, muitas pessoas não levam o problema a sério e acabam criando um preconceito com os portadores da síndrome. Então, para falar sobre sintomas, diagnóstico, tratamentos e a relação da fibromialgia com a depressão, eu recebo a reumatologista Juliana Garrido e a psicóloga Magna Cruz. Você já sabe, a gente está ao vivo nessa sexta-feira, você pode mandar suas perguntas para o WhatsApp que está aí na telinha para você, que é o 98402-9756. Fala de onde você está falando e a gente vai passar suas perguntas aqui para os nossos convidados de hoje, que com certeza tem o maior prazer em tirar suas dúvidas, não é isso, meninas? Isso mesmo. Obrigada, doutora Juliana, obrigada, Magna, também por terem vindo. E a fibromialgia, a gente viu ali que atinge um número que parece ser um número pequeno, né? 2, 3%, mas é um número grande porque é uma doença que incomoda demais, né? Os principais sintomas são esses mesmo, doutora Juliana, dor? Sim, o principal sintoma é dor. E quando a gente fala da casuística, né, dependendo do local onde os pacientes são estudados, a gente chega a níveis até de 10 a 15% de incidência de fibromialgia. Mas em relação aos sintomas, o sintoma principal é dor e tem que ser uma dor difusa, uma dor generalizada, então que acomete os dois lados do corpo, tanto a parte superior quanto inferior, e vem muito relacionado com os transtornos de humor, como depressão, ansiedade, os distúrbios de sono, a fadiga crônica, uma sensação de rigidez, acorda duro, travado, com dificuldade de movimentar o corpo, pode ter alteração intestinal, por exemplo, associada à síndrome do intestino irritável, então o paciente pode ter diarreia, constipação, as enxaquecas, cefaleias são muito frequentes, formigamentos que não são fixos, mudam de um lugar para o outro. Fibromialgia pode dar muita coisa, mas o sintoma principal é dor. E uma dor de causa inexplicada. Esses, todos que você citou, eles não precisam estar associados, né? É a dor, mas não quer dizer que a pessoa vai ter as dormências, vai ter formigamento, vai ter tudo isso ao mesmo tempo. Não. Pode ter episódios, como é que funciona a frequência dessa dor, porque às vezes a pessoa está com uma dor agora ali em casa e fala assim, nossa, eu tô com fibromialgia. E não é isso, né? Não quer dizer que uma dor ou que tendo tido esses sintomas que você disse uma vez ou um evento esporádico, o que caracteriza então essa frequência da dor? A gente vai pensar em fibromialgia nos quadros que tem uma dor crônica, ou seja, dor por mais de 3 meses e uma dor generalizada, então que eu tenho em várias partes do corpo, né? Então dos dois lados, acima e abaixo. Não basta ser uma dor localizada, por exemplo, uma dor no ombro que está durando há 3 meses. Tenho que ter dor de
difusa. Agora, essa dor não precisa ser simultânea. Tem paciente que sente dor do fio de cabelo até o dedão do pé, mas tem pacientes que as dores são migratórias. Então, cada dia está doendo num lugar, mas dói diariamente, quase o dia inteiro e por um período maior do que 3 meses. Então, aí a gente vai falar mais também sobre esse diagnóstico, sobre os exames, etc. Agora eu queria saber da Magna, porque você citou que ela é correlacionada à depressão ou à preocupação, estresse, esse tipo de sentimentos. E aí, Magna, a gente sabe que o nosso emocional, ele conta muito no nosso corpo, né? Existem as doenças psicossomáticas, existem também a piora, né? Existe piora em alguma coisa que a pessoa já tenha que está relacionada aí com o emocional. Como trabalhar isso? A pessoa, ela tem fibromialgia porque ela está com o emocional abalado ou ela está em depressão? Ou vice-versa, ou pode virar uma bola de neve? Estabelecer essa causalidade é quase que impossível, né? É tudo ao mesmo tempo agora, mas a gente vê alguns perfis de pessoas que desenvolvem a fibromialgia, né? Eu fiz uma pesquisa com mulheres com fibromialgia, tratando com a terapia cognitiva comportamental, que é uma psicoterapia, né, que trata a dor crônica. E um aspecto muito importante que eu achei em abordar no meu protocolo de tratamento foi a questão do estresse. A gente sabe que o estresse piora a dor, né, e que a dor, ela é um estressor muito grande. Então, você entra nesse ciclo vicioso. O que a psicoterapia pode fazer para ajudar? Quebrar esse ciclo de estresse e de dor, né? Entendendo, por exemplo, o modelo de estresse que eu trabalhei é um modelo interativo, que a gente entende que o que nos faz sentirmos estressados, sobrecarregados, isso tem muito a ver com cada pessoa. Esse entendimento e essa avaliação, ela é muito individual. Então, algo que você pode avaliar como estressante, eu, por exemplo, Juliana, podemos falar, não, isso está ok. Né? Então, essa diferença entre o que é estressor e o que não é esse entendimento de que como nós podemos fazer também, como eu posso me livrar do estresse. A gente não pode se livrar de tudo, mas existem algumas coisas que a gente pode se livrar sim. Então, esse entendimento, essa percepção e algumas mudanças de comportamento podem ajudar muito a melhorar a qualidade de vida e a dor percebida, né? Que é essa dor terrível, que dura o tempo todo, que migra, né? E que impede muitas pessoas de conviverem com os filhos, por exemplo. Verdade. Eu acho que impede de muita coisa, né? Você vai para o trabalho, a gente que é mulher, a gente está acostumada com uma dorzinha mensal, aquela dorzinha localizada, todo mundo sente uma dorzinha aqui, outra ali. Mas você está sentindo dor, uma dor difusa, o tempo todo, como você disse bem, né, doutora Juliana, ao longo do dia, impede realmente a gente de fazer as coisas que a gente tem que fazer, de se relacionar, de trabalhar, etc. Então, outros exames, eles são exigidos, outros exames clínicos para constatar que realmente é a fibromialgia, doutora Juliana? Então, Márcia, a fibromialgia, o diagnóstico dela é clínico. Não, infelizmente, a gente não tem um exame que detecte a fibromialgia, né? Não vem no papel. Então, até como a paciente disse, existe muitas vezes a dificuldade do paciente acreditar no diagnóstico e comprar o diagnóstico, e inclusive na adesão ao tratamento, né? Mas o diagnóstico é clínico, então a gente tem que ter habilidade para fazer esse diagnóstico e detectar esse conjunto de sintomas, né? É uma síndrome mesmo, mas em relação aos exames, eles são importantes para afastar outras causas. Então, por exemplo, um paciente que vem tendo diarreia associada a uma síndrome do intestino irritável deve ser investigado para as outras causas de diarreia. Aquele paciente que tem uma dor muscular e que você detecta, por exemplo, uma fraqueza muscular evidente, então provavelmente esse paciente tem uma doença muscular, tem uma miopatia, então tem que ser investigado. Então, os exames servem para afastar outras causas. Na medida em que a gente não encontra outras causas para os sintomas, então fecha-se o critério diagnóstico.
A Fabiana disse sobre os pontos dolorosos. Os pontos dolorosos faziam parte dos critérios diagnósticos anteriores, não fazem mais, porque viu-se que tem uma parcela da população, principalmente os homens, que não tem pontos dolorosos. Então, muitas vezes, a gente dependia disso para fechar um diagnóstico e isso acabava retardando o diagnóstico. Então, é realmente uma síndrome, e se no exame físico houverem os pontos mais sensíveis, os pontos dolorosos, isso facilita no diagnóstico, mas não são obrigatórios. Ok. E em relação a tratamento? Vamos falar um pouquinho de tratamento. Com certeza vai ser um tratamento multidisciplinar aí, né, Magna? Vamos começar com você e depois a doutora Juliana, ela faz, a gente vai fazendo esse bate-bola aqui, né? A doutora Juliana vai falar dos tratamentos que as pessoas vão ter ali com a reumatologista, e você fala um pouquinho pra gente o que a pessoa que chega, vamos supor, geralmente vocês, doutora Juliana, antes de passar de novo, voltar a bola aqui para a Magna, vocês, médicos, vão direcionar também para um tratamento emocional, para o psicólogo, para o profissional, para ajudar nessa questão? Sim, o mais importante, assim, é primeiro explicar para o paciente o que ele tem, dizer que é uma doença benigna, então apesar de ser uma doença crônica, tem períodos de remissão, né? Então o paciente não vai conviver todos os dias. Tem alguns fatores que pioram e que levam às crises de dor, principalmente os fatores emocionais. Então, tanto o estresse físico quanto emocional. É aquela pessoa que o dia que faz a faxina, depois passa 3, 4 dias sem conseguir trabalhar mais, fazer outras coisas, porque tem muita dor. Então, a gente acaba dividindo... Não é uma coisa legal, né? Pois é, não é de Deus, não. Mas o fator estressante, tanto o estresse físico como emocional, ele deve ser evitado. A gente consegue manipular essas situações estressantes do dia a dia, né? A terapia cognitivo-comportamental é muito importante, então o tratamento multidisciplinar é muito importante, principalmente naqueles pacientes que já têm uma sintomatologia direcionada para essa área. Se o paciente tem exclusivamente dor, a gente também direciona para aprender a lidar com a dor, né? Atividade física. A base do tratamento é a atividade física, porque existem várias causas sendo estudadas, mas o que a gente mais sabe, lógico que é um conjunto de coisas, a gente está longe de conhecer todo o mecanismo, mas existe uma alteração de neurotransmissores, que são alguns hormônios que aumentam, eles estão diminuídos, como serotonina e endorfina, e isso faz com que haja um aumento da sensibilidade dolorosa. Então, o paciente sente dor até sem estímulo doloroso. O ventinho gelado dói, o toque dói, um abraço apertado, um beijo, essas coisas incomodam. Então, a gente precisa tentar regular isso, e o exercício físico faz com que a gente tenha liberação desses hormônios que melhoram essa intolerância à dor, né? E, se necessário, principalmente nas fases das crises, a gente usa as medicações que vão liberar esses neurotransmissores e vão aliviar os sintomas, né? Que bom. E aí, Magna? Bom, na psicoterapia tem um aspecto muito importante que a gente trabalha com os pacientes com fibromialgia, que é a psicoeducação. Uma das primeiras coisas que eu falo com os pacientes no consultório é atividade física. O principal tratamento é a atividade física, o entendimento disso, porque isso é a última coisa que as pessoas com fibromialgia querem fazer. Né? É verdade, porque acham que vão sentir mais dor ainda, né? Isso, e às vezes sentem mesmo. E às vezes sentem, no começo, né? Isso, principalmente quando não está preparado ou não tem um profissional que o oriente de uma forma adequada pelo quadro da fibromialgia. Um segundo aspecto, a alimentação. Né? A importância de uma alimentação, um bom acompanhamento de um nutricionista. E na psicoterapia em si, trabalhando-se essa psicoeducação disso, esse entendimento do que eu acabei de falar sobre o estresse, dessa relação que existe entre o estresse e o quadro de dor, né? Esse fato que a Juliana falou, das pessoas fazerem 3 dias de faxina, fiquei bem, nossa, estou bem, vou fazer 5 dias de faxina e depois não aguento levantar da cama por uma semana. Né? A gente ensina uma técnica que tem um termo em inglês que chama pacing, que é fazer um pouquinho por vez, faz 10 minutos, descansa 20, 30, faz 10, descansa 20, 30 e não faça tudo de uma vez. Não, tem pessoas que têm essa mania de limpeza, né? É muito comum até em pessoas com fibromialgia, de querem limpar até o teto, né? E quando melhoram, fazem tudo. Um perfil muito interessante que eu percebi nas mulheres com que eu trabalhei na minha pesquisa é que elas, né, eu trabalhei especificamente com mulheres, são mulheres muito fortes. Olha. Eu achei bastante interessante um dia, numa sessão de grupo, uma delas... fortes fisicamente?
Emocionalmente. Emocionalmente. São aquelas pessoas que cuidam do periquito, do cunhado, do vizinho, do irmão que está doente, né? São aquelas pessoas que pegam tudo para si. E um dia foi interessante, num grupo, que uma delas disse assim: nossa, nós somos muito fortes. As outras olharam para ela assim: como assim nós sentimos tantas dores, nós não conseguimos levantar da cama algumas vezes, como assim a gente é forte? Justamente por isso. A gente tem essas dores terríveis, a gente levanta da cama, a gente cuida dos nossos familiares, dos nossos filhos, a gente trabalha, a gente vai para o mercado e cozinha, a gente é muito forte. Então, esse trabalho também de autoconhecimento, de quem que sou eu, o que que eu posso, o que que eu não posso, o que que é meu, o que que não é meu, o que que eu preciso dar conta, o que que eu não preciso dar conta, né? Se eu posso pedir ajuda, né? Algumas pessoas têm dificuldade de pedir ajuda, então pedir ajuda às vezes é importante. E na psicoterapia a gente faz, no meu caso especificamente, eu trabalhei com reestruturação cognitiva, que é a percepção que a gente tem. A gente às vezes acha que tudo que a gente pensa é verdade e a gente reage a isso. Então, se eu pedir qualquer pessoa aqui para imaginar que está chupando um limão bem azedinho com muito caldo, qualquer pessoa que imaginar isso vai salivar. Mas não existe o limão. Eu já salivei só de você falar. Olha que interessante, mas não tem limão. Eu te fiz salivar, né? Você aceitar a minha sugestão te fez salivar. Então, eu ensino na psicoterapia que o que você pensa tem um impacto, seja verdade ou não, né? Então, quando eu penso, nossa, eu não consigo mais viver essa vida com essa dor, né? Eu não quero mais viver. Isso tem um impacto nas suas emoções, que tem um impacto no seu corpo e que vai provavelmente piorar a dor, porque isso gera um estresse, né? E no outro dia isso tem um impacto que as pessoas não conseguem levantar da cama. É verdade. E um outro ponto que eu acho muito importante é de trazer a família, né? Se algumas pessoas já têm dificuldade de entender, de aceitar o diagnóstico, imagina a família. É, né? Verdade. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.